Hoje nós vamos ler Daniel, capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia. Daniel, capítulo 1. Aqui na minha Bíblia o título é A Educação de Daniel e Outros Jovens Hebreus na Corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os seus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam da porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fazia perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Jesus, diante da Tua presença, Senhor, com mais sede de Ti, com mais fome de Ti, Pai. Que a palavra dessa noite, Senhor, venha ministrar primeiramente ao meu coração, assim como ministrou quando o Senhor me entregou essa palavra, Pai. Mas que esta noite, Jesus, almas e vidas venham ser alcançadas, Pai. Venhamos reconhecer somente a Ti como nosso único e suficiente Salvador, Pai. É isso que eu te oro e te agradeço essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto ele é muito conhecido, acredito que todos aqui já conheçam a história de Daniel. E somente de fazer essa primeira leitura desse capítulo, a gente já consegue perceber umas coisas muito interessantes. Fé de Daniel, como que Deus ele agiu através da vida deles, como que Deus fez um milagre na vida deles com esse pedido de Daniel. Mas hoje eu quero trazer para a gente uma coisa um pouquinho diferente. Hoje eu pedi para a gente ler esse capítulo inteiro justamente para a gente aprofundar em cada versículo. Aprofundar e sentir isso que Deus ministrou muito na minha vida essa semana. Bom, quem já me conhece aí, o pessoal da célula, já sabe que eu gosto bastante de fazer uma introduçãozinha histórica. E
Bom, o início desse cativeiro, do cativeiro de Judá, ocorreu 605 anos antes de Cristo. Então, tem muito tempo. E a Bíblia ela nos relata que durou por 70 anos. E logo antes dessa invasão de Nabucodonosor à cidade de Jerusalém, ele havia invadido o Egito e havia derrotado o Egito. Então, nesse momento em que houve essa derrota ali, em que o Egito foi derrotado, a gente sabe que era uma nação grande, uma nação poderosa, uma nação muito forte. Nesse momento, era como se a Babilônia falasse: nós somos a nova nação superior. Nós somos a nação dominadora. E aí, então Nabucodonosor foi para o Egito, teve essa guerra, teve essa batalha, eles derrotaram o Egito. Até então ele ainda não era rei. E aí ele voltou para a Babilônia. Antes disso, na verdade, durante ainda essa guerra, ela acabou no sul de Jerusalém. Então eles foram perseguindo os egípcios até o sul de Jerusalém. E foi nesse momento em que começou ali a se instaurar o cativeiro da tribo de Judá. E aí, enquanto ele ainda estava em Jerusalém, ele descobriu que seu pai havia falecido, então o trono estava livre para Nabucodonosor poder começar a reinar. Ele voltou para a Babilônia, e no que ele voltou para essa cidade, ele levou consigo os cativos, como a gente leu, levou consigo os vasos do templo de Deus. Então, foi justamente para demonstrar que Nabucodonosor ele era um homem muito soberbo, ele era um homem que se achava o próprio Deus, a nação superior, a melhor nação, que leva cativos, que saqueia templos. E então ele estava nessa fase de vitórias e de trono e de assumir poder e de glórias. Então assim, quando a gente lê isso, a gente percebe como que ele era um homem muito soberbo, ele era um homem muito confiante de si. E uma coisa que eu acho interessante da gente ressaltar é que dessas vitórias babilônicas, tanto sobre o Egito quanto sobre outros reinos, sobre Jerusalém, está tudo revelado no livro de Jeremias, nas profecias que ele fez. Então, eu acho isso incrível, sabe? A gente vê como que a Bíblia ela é ligada, como que a Bíblia ela faz todo um sentido ali, todo um contexto. E é uma delícia a gente ler e acompanhar isso. Então, se vocês tiverem interesse, vão lá em Jeremias, dá uma lidinha, depois volta aqui em Daniel, vai viajando entre livros que a Bíblia começa a fazer tanto sentido e a leitura ela flui de uma forma muito gostosa. Então, agora entrando mesmo no contexto do livro. Uma coisa que já é interessante a gente ver, no primeiro versículo fala justamente que Jerusalém foi invadida, foi sitiada. Já no segundo, a gente já consegue ver uma coisa interessante. Olha só, o Senhor entregou nas suas mãos. Como assim, né? O Senhor, ele entregou a Jerusalém nas mãos do invasor. Como assim o Senhor, ele entregou o próprio povo, né? A própria cidade do povo que o adora. Foi uma vitória dada pelo Senhor. Ele entregou o seu rei, ele entregou a cidade, ele entregou o povo cativo. Isso, entregou os vasos do seu templo para que fossem levados para o templo de outros deuses. Isso significava humilhação. Era uma forma de humilhar ao povo de Deus. E aí, só desse entregou, que a gente percebe que o Senhor, ele deu nas mãos de Nabucodonosor, a gente já consegue perceber qual é o tom do tema das profecias de Daniel, que é: Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Olha só, gente, Deus tem domínio sobre o reino dos homens. E lendo até aqui, a gente não percebe isso, né? Deus entregou o seu povo. Como que ele está tendo domínio sobre um reino, sendo que aparentemente é um reino que está dominando o seu povo? Então, a princípio a gente não entende como Deus pode fazer isso propositalmente com o seu próprio povo. Lá em Jeremias, como eu falei, Deus ele já havia revelado que Nabucodonosor ia fazer essa invasão, que inclusive até mesmo o Egito perderia essa guerra para a Babilônia. E revelou a ele também que eles ficariam por 70 anos. Durante 70 anos, eles ficariam ali como escravos de um outro reino, de um reino pagão, de um reino que não servia a Deus, por conta da desobediência do povo. O povo estava se contaminando ali com os próprios pecados. Eles estavam adorando a outros deuses, em vez de um único Deus que merecia adoração e todo louvor. Então a população ela estava perdida, ela estava ali sem saber, desnorteada, sem saber para onde ir.
Ou seja, então Daniel até aqui ele deixa muito... Ai, eu gosto de suco, vou tomar. Então, até aqui a gente consegue ver que Daniel ele explicita muito, ele deixa muito claro que essa conquista inimiga, uma conquista inimiga, foi providência divina. Foi providência divina. Não foi um agenciamento político, não foi uma estratégia militar de Nabucodonosor, foi providência do próprio Deus. Uai, como assim, né? E é justamente aí, justamente com essa entrega que a gente consegue ver o cuidado de Deus com o seu povo. Que a gente consegue ver como em um momento de tribulação, Deus ele usou de forma tão sábia para poder ensinar o seu povo. Então a gente viu que o rei, que Nabucodonosor ali, ele teve esse êxito pelo cuidado de Deus com o seu povo. Não foi por ele, Nabucodonosor não tem nada a ver no fim, foi pelo povo de Deus. Mas que cuidado no mínimo estranho, né? Como assim você entrega o seu povo na mão do inimigo que vai te fazer escravo? E essa entrega de Jerusalém, ela vai muito além do que apenas Deus ali pôr um jugo sobre o seu povo. Ah, vocês estão desobedientes, então vou entregar vocês. Porque foi isso que foi revelado ao profeta, né? Mas o que está em jogo aqui é uma coisa muito mais profunda. É uma coisa assim que Deus, eu acredito que ele viu isso como uma única solução ali naquele momento. Era uma renovação no culto. Era uma renovação na forma de adoração. Como eu falei, o povo ele estava adorando tudo errado. Eles estavam adorando outros deuses, eles estavam vivendo nos próprios pecados, nos próprios erros, segundo o próprio caminho do coração. Então Deus ele fez essa entrega por amar ao povo, como uma forma de renovar o culto que eles ofereciam ao Senhor, como uma forma de renovar a adoração que eles entregavam ao Senhor. Deus simplesmente não podia ver ali o seu povo afundando no próprio pecado. Então naquele momento Deus ele estava quebrando alicerces. Deus ele estava quebrando paradigmas, os estigmas que eles tinham até então. Porque a gente sabe que é no meio do deserto que o Senhor fala conosco. Mas principalmente é no meio do deserto que nós revemos os nossos conceitos. Então Jerusalém precisava passar por aquele deserto. Jerusalém precisava passar por aquela prova, porque eles estavam vivendo segundo os conceitos errados, segundo os conceitos do mundo. E só um parêntese aqui, saindo do livro de Daniel, a gente consegue ver para nós hoje nós que estamos aqui, que Jesus para nós foi essa quebra de paradigmas, né? Que Jesus ele passou por nós, pelo deserto, por mim e por você. E hoje a nossa forma de culto, ela é renovada. Hoje a nossa forma de adorar o Senhor, ela é transformada, ela mudou. Hoje nós temos plena convicção que o nosso acesso ao Pai, ele não depende mais das ações dos homens. O nosso acesso ao Pai é por meio de Cristo, que se entregou naquela cruz. Mas até então, olha só como que a gente realmente vive debaixo da graça, né? Hoje Cristo ele fez isso por nós, mas até então naquele tempo Cristo. Então tinha uma entrega, teve que ter esse deserto para que o povo pudesse mudar de caminho, pudesse mudar de direção. E olha só que interessante, Deus ele fez isso pelo seu povo, a favor do seu povo, mesmo que de forma inconsciente a gente pense que é algo ruim. Deus ele fez isso pelo seu povo, mesmo que isso significasse humilhação a Ele mesmo. Olha só, gente, Deus ele não se limitou. E como que ocorreu essa humilhação a Ele mesmo? A gente vê com as entregas dos vasos. Eram vasos que estavam na casa do nosso Deus, do Deus de Israel, e que foram saqueados e levados a um templo profano, de deuses pagãos, de deuses que estão ali com vasos do nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Então a gente vê assim que quando Nabucodonosor ele sitia Jerusalém mediante a Deus, ele não conquista apenas a terra, ele não conquista apenas a população, mas ele também pega os vasos e os transporta para o templo dos seus deuses. E isso de forma implícita diz: vocês de Jerusalém, vocês foram arrastados até a Babilônia e vocês não têm nenhum Deus com quem contar. Inclusive, ele está aqui com a gente, olha os vasos dele aqui, a gente está levando junto. Era uma forma implícita de dizer que o seu Deus não passa de só mais um Deus, assim como todos estes.
Quando o vaso foi colocado no templo de outros deuses, foi como reduzir o nosso Deus a um Deus qualquer. E os vasos naquele tempo, eles representavam algo muito, muito sério, muito profundo. Eles representavam a presença de Deus no meio do seu povo. Então, quando retiraram esses vasos, retiraram a presença de Deus do povo. Então foi um povo saqueado, um povo que foi humilhado, um povo que foi feito de escravo e que ainda perdeu o seu Deus. E essa foi a primeira estratégia de humilhação que Nabucodonosor utilizou, que era reduzir o espírito dos israelitas ao pó. Reduzir ao máximo possível. Vocês não têm nada, vocês não têm Deus, vocês não têm terra, vocês não têm dignidade. E quando a gente traz isso para a nossa vida, é isso que o pecado, é isso que a carne faz com a gente. Primeiro ela chega, depois ela nos domina, depois ela nos conquista, e depois tira de nós a presença de Deus. Depois tira de nós a presença de Deus. É isso que o pecado ele faz com a gente. De forma sutil, de forma que a gente não percebe, mas ele vai fazendo aos poucos. Aos poucos vai entrando, vai contaminando. E quando a gente menos espera, a presença de Deus já não está mais em nós, já não está mais dentro de nós. E nós, muitas vezes, olhamos para esses momentos difíceis, momentos de tribulação, e a gente pensa, eu sou o maior coitado do mundo, né? A gente não consegue ver o agir de Deus. A gente não consegue perceber que, na verdade, é Deus nos ensinando a renovar a nossa adoração. A gente não consegue perceber que é Deus tirando de nós aquilo que a gente adorava mais do que Ele. E a gente acaba aceitando isso e retrocedendo à escravidão. Como aconteceu com os israelitas, eles retrocederam à escravidão. E aí, então Nabucodonosor ele foi, sitiou Jerusalém, levou os vasos do templo de Deus para o templo dos deuses dele. E ele ainda, no versículo 3, ele pede ao chefe dos eunucos, vai lá e traz os jovens, os mancebos da linhagem real e nobre de Jerusalém. E no 4 ele especifica ainda mais, olha só o que ele fala. Mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei. Olha só, ele queria jovens perfeitos, né? Aqui eu não sei se a gente ia conseguir, tem que ser bonito de aparência, mas a gente vê aqui que ele tinha uma exigência. Jovens que fossem letrados, jovens que fossem inteligentes, jovens que soubessem falar em público, jovens que soubessem negociar. Ele era um homem estrategista, muito inteligente. Gente, olha só essas características. Ele selecionou a dedo os jovens que seriam os futuros líderes da nação de Israel. Olha só, os futuros líderes da nação de Israel, ele retirou antes deles se tornarem esses líderes. Ele pegou e levou para ele. Opa, vou deixar essa galera forte lá? Não vou. Extremamente estrategista e cruel, inclusive. E só essa passagem já traz para a gente a responsabilidade da liderança. Olha só. Eu associei isso aqui como se a gente montasse um castelo de cartas. Aquele castelinho de cartas. Que representasse a igreja, o corpo de Cristo. Os líderes, eles não estariam no topo. Eles seriam as cartas da base. Eles seriam as cartas da base. Justamente porque são eles quem sustentam a igreja. São eles quem aconselham a igreja. São eles quem suportam. São eles quem estão 24 horas intercedendo no ministério de Deus. Então, justamente a gente tem essa concepção de que eles são a base desse castelo de cartas. Justamente por líderes, eles devem estar alicerçados em Cristo. O alicerce deles, o alicerce de uma casa é aquilo que mantém ela de pé. Então os alicerces dos líderes, o alicerce de um cristão deve ser Jesus Cristo. E se a casa, é aquele versículo que fala, se a casa está firmada na rocha, pode vir o vento, pode vir o terremoto, pode vir o fogo, pode vir o que for, que não vai destruir, não vai derrubar. Mas se for uma casa alicerçada na areia, uma brisa suave leva, uma brisa suave derruba. Mas no caso dessas cartas, que eu usei de exemplo, se um líder não está alicerçado em Cristo, não está alicerçado na rocha, e ele cai, é um efeito cascata. Tudo cai. Tudo é derrubado. Tudo é jogado pela janela, justamente com a queda de uma única carta que estivesse na base.
E no livro de Daniel a gente percebe que era justamente esse o objetivo do rei. O objetivo de Nabucodonosor era tirar de Jerusalém aqueles que pudessem lutar por Jerusalém. Era tirar de Jerusalém aqueles que pudessem representar, ser voz deles. Então é por isso que ele chama os melhores possível, justamente para que Jerusalém perdesse o seu orgulho, perdesse os seus líderes, perdesse os seus representantes. Seriam pessoas que realmente o único objetivo seria ser escravos, ser cativos. Mas na nossa vida, essa queda, essa destruição, ela representa a morte pelo pecado. Representa quando o pecado ele nos mata. E a gente vê aqui no nosso ministério, na nossa igreja, tem um investimento muito grande em líderes, em formação de líderes. Isso é muito bom, o pastor está sempre no pé, está sempre cobrando, sempre chamando. Isso é muito bom, é muito importante, porque a gente vê que os primeiros a serem retirados, a serem perseguidos são os líderes. Justamente pela importância e da representatividade que eles têm. Então líderes, vocês líderes e aspirantes a líderes e cristãos, de forma geral, nós temos que ser exemplo, nós temos que ser exemplo, nós temos que estar fundamentados na rocha. Porque os dardos inflamados, os ataques, as tentações, as dúvidas, os medos atingem a base. Atingem a base porque o objetivo é derrubar tudo. É que caia tudo. Tudo que foi construído pelo Senhor venha por cair por terra, justamente porque os líderes e nós que somos igreja do Senhor, somos os principais atacados. E a gente tem que tomar muito cuidado. E eu digo isso não somente para o ministério, para a igreja em si, mas para o nosso ministério pessoal com Cristo. Ele tem que estar fundamentado em Cristo. Ele tem que estar firme na rocha. Porque quando vier o ataque, não seremos abalados. Quando vier o ataque, não vai cair. As cartas vão continuar em pé. Vai continuar. E a gente vê aqui, a exemplo mesmo do livro, que os promissores são usados. Eu lembro uma vez que o pastor inclusive falou, foi um comentário assim, há muito tempo, acerca do ministério de louvor. Era totalmente diferente, mas ele falava que era um ministério muito perseguido. Realmente, gente, o ministério de louvor sabe a perseguição que é difícil. Porque muitas vezes do ministério de louvor, que é um ministério que constantemente precisa estar buscando, justamente por ter toda semana uma ministração para fazer, é um ministério muito atacado, porque é um ministério que sai muitos líderes. E a gente vê que quem busca vai receber os ataques. O Senhor fala, Jesus fala que a gente vai sofrer aflição. Então quem está de pé, cuidado para que não caia. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Deixa eu passar minha página. Bom, então a gente consegue ver aqui por meio dessa leitura que esse ataque não era para destruir esses jovens, não era para matar e pega lá, a gente vai matar. Não, mas era para transformá-los em um deles. Vamos desperdiçar gente inteligente? Vamos desperdiçar esse pessoal aqui? Não, vamos usar a nosso favor. Pessoas influentes, pessoas importantes, que vão ser importantes para os negócios do reino. E a gente vê aí no capítulo 5, que o rei, ele determina a esses jovens a ração de cada dia. Ou seja, era uma porção do manjar do rei, do vinho que o rei bebia, e eles deveriam ser criados como caldeus. Olha só, gente, que estratégia que esse homem usou, misericórdia. Eles foram levados para dentro da corte real, para onde havia todos os benefícios do rei. Eles estavam comendo da comida do rei. Eles estavam bebendo do vinho do rei. Gente, nem mesmo os funcionários que trabalhavam lá tinham isso. Ele pegou cativos, escravos, e levou para comer da comida do rei, beber do vinho do rei. Como assim? Isso é uma estratégia que é antiga, a gente percebe, mas até hoje, muito cristão cai nisso, muitos. Nós somos seduzidos pela nossa carne, pelo nosso pecado, pelo mal. Nós acabamos sendo seduzidos justamente para que a gente não se lembre mais de onde veio. Nós não viemos dessa terra, nós somos do céu. Então quando a gente se deixa ser seduzido, a gente esquece isso, que era justamente o objetivo de Nabucodonosor nessa passagem. Os meninos, eles passariam por uma lavagem cerebral. De uma forma bem nada a ver, né? Mas seriam como uma lavagem cerebral justamente para eles esquecerem a origem deles de Jerusalém. Então, tudo que eles teriam a partir daquele momento
seria de proveniência da Babilônia. Seria a comida babilônica, seria a bebida deles, seria os costumes deles, a letra deles, o alfabeto deles, tudo. Sem identidade. Vocês não são quem vocês são. Vocês são um dos nossos. Era isso que queria deixar claro para eles. E hoje, trazendo isso para a nossa realidade, a gente viveu todos os dias até aqui, né? Graças a Deus, está todo mundo vivo. Mas em quantos desses dias nós nos lembramos da promessa da salvação? Em quantos desses dias a gente se lembrou que Cristo vai voltar? Nossa, quando eu estava pensando nisso, bateu em mim muito forte. Porque quantas vezes eu já levantei da minha cama, vesti minha roupa, peguei meu ônibus, fui para minha aula, não sei o que, voltei, nem lembrei, Jesus Cristo podia ter voltado naquele momento, e eu ia estar totalmente dispersa. E quantas vezes a gente acorda assim, sem nem lembrar que a salvação ela é real, Cristo ele vai voltar. E temos que ter essa convicção que nós não somos dessa terra, que nós vamos retornar de onde nós viemos. Mas o nosso dia a dia, a preguiça, a soberba, isso nos seduz e tiram de nós o fôlego que Deus ele soprou em nós e nos fez povo dele. E tira de nós aquilo que nos preenchia de Deus. E agora para a gente refletir, para a gente parar para pensar. Muitas vezes a gente vem na igreja, a gente ouve as ministrações, mas nós não vivemos aquilo que Cristo separou para nós. A gente quer ficar dentro do conforto da corte. A gente quer comer a comida do rei, a gente quer beber o vinho do rei. E a gente consegue perceber que, para muitos, o sacrifício foi em vão, né? Olha só que coisa horrível de se dizer. O sacrifício de Cristo ser em vão. Para muito cristão, inclusive, que se diz cristão. E a gente acaba querendo viver nos confortos da corte do rei e acabamos nos contentando com uma vida miserável. Uma vida miserável. Justamente por conta da gente não querer conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente acaba vivendo uma vida segundo as nossas concepções. Uma vida segundo os nossos desejos. Eu quero trabalhar para eu comprar, eu quero ganhar, eu quero casar. Não que seja errado a gente desejar. Não que seja errado a gente buscar essas coisas, mas em segundo plano. O nosso primeiro plano deve ser levantar de manhã todos os dias e falar: Senhor, se o Senhor voltar hoje, eu quero subir. Se o Senhor voltar hoje, eu quero ir junto. Não ficar nessa terra, com o meu carro, com a minha casa. Não adianta, né? Então a gente acaba querendo viver essa vida medíocre, baseada em aparências, baseada em quem puxa mais saco do outro. Inclusive eu aplico isso na minha vida. Por exemplo, Instagram, rede social, a gente vê que virou uma terra do ego. Uma terra de exaltar o nosso coleguinha, a exaltar o nosso próximo. E acabou virando um local onde o nosso ego ele vai se inflando tanto que a gente acaba saindo da nossa posição. Que a gente acaba alcançando uma ideia de que eu sou Deus, eu sou muito incrível, eu não preciso de Cristo, eu não preciso de Deus. Mesmo que a gente, inconscientemente, a gente não pensa, eu não preciso de Deus. Mas quando a gente começa a agir de forma, segundo o nosso caminho, somente pensando nisso, pensando na aprovação do outro, pensando no que o outro vai gostar, o que o outro vai pensar, quantos likes eu vou ter, isso faz com que nós sejamos o nosso próprio Deus. E realmente faz com que o sacrifício de Cristo tenha sido em vão. E a gente se esquece de que Jesus, ele vai voltar. Como um ladrão da noite, ele vai voltar. E eu anotei aqui uma passagem lá em Romanos 13:11. Não, se vocês quiserem, não precisa abrir. Eu leio aqui. Romanos 13:11 diz o seguinte. Exatamente isso que a gente está conversando. Paulo, ele falou aos romanos: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha só, gente, que coisa mais linda. É hora da igreja despertar do sono. Não é hora mais de dormir, não é hora mais de viver de aparência. Não é mais hora da gente ficar sendo para sempre meninos na palavra, tomando leite. Chegou a hora da gente comer do banquete que Cristo preparou para nós. Então, eu amo essa passagem de Romanos, porque Paulo fala justamente isso, que a salvação está mais próxima a cada dia, mais próxima a cada dia.
E ele fala que todos os dias a gente vem andar como se fosse de dia. Ou seja, à noite a gente esconde, à noite tem como errar, à noite tem como acontecer muita coisa escondida. Mas que se a gente viver como se fosse dia, claridade, a gente não vive de acordo com a nossa carne. Como se tudo tivesse exposto. Então que a gente venha realmente viver assim, sabe? Viver a nossa vida, os nossos dias, sem pensar que ninguém está olhando. Sem pensar que Deus não conhece o nosso coração. Não adianta a gente viver de aparência, não adianta a gente viver de opiniões. A gente tem que saber o que Deus pensa de nós e não o que o nosso colega do lado pensa. Porque não é a amizade que vai salvar. Não é a amizade que vai me levar para o céu. Não é a oração da minha mãe que vai me salvar. Eu preciso caminhar com as minhas próprias pernas. Isso me remonta àquilo que a gente sempre fala aqui na igreja. A gente fala sobre intimidade, a gente fala sobre relacionamento com Cristo, sobre buscar Ele, ler a palavra, se envolver com a palavra, orar bastante. Mas uma coisa muito importante, mas que não é muito falada, é acerca do autocontrole. Autocontrole. Existe a participação humana nisso. Muitas vezes a gente exige de Deus, vem, enche, vem, faz, vem, não sei o quê. Mas e aquilo que a gente tem que fazer para Deus? A palavra fala para a gente buscar a Ele enquanto há tempo. Muitas vezes a gente quer que Ele nos busque. Então, o autocontrole, a gente vai ver como isso foi importante. A gente leu aqui, inclusive, né? Como que isso foi importante na vida desses meninos e como foi importante para todos os personagens da Bíblia. Então, a gente vê aqui que o rei ele fez essa determinação, que eles iam viver com uma vida abastada, com uma vida luxuosa, e que eles se tornariam caldeus, como próprios, nascidos lá. E a gente vê que dentre esses jovens que foram selecionados ali, tinha Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E apenas pelo fato deles terem sido selecionados dentre os cativos comuns, dentre os escravos comuns, a população que seria escravizada, que seria utilizada no trabalho escravo, eles ainda foram levados para esse contexto todo luxuoso. Isso já era suficiente para que despertasse vários sentimentos neles, obviamente, mas principalmente dois. O primeiro é a soberba. Eu sou diferente. O rei me selecionou o próprio. Ele falou para pegar os mais bonitos, os mais inteligentes, e eu estou aqui. Olha só. Mas o segundo é a dependência deles com os seus invasores. Como assim? Eles não iam querer voltar lá para onde estavam os outros cativos, lá para o trabalho escravo. Eles não iam querer. Eles iam querer realmente ficar na corte. Eles iam realmente saber que eles eram os escravos melhorzinhos ali, um nível superior. Então, isso faria com que eles fossem leais à corte. Olha só. Lealdade àquilo que aparentemente é melhor. Que estratégia, né? Que lavagem cerebral desse homem. E será que nós somos leais aos nossos pecados? Pergunta diferente, né? A gente geralmente pensa, será que somos leais a Deus? Mas será que nós estamos sendo leais aos nossos pecados? Aquilo que parece bom, mas na verdade não é aquilo que está te matando por dentro. E um exemplo disso, dessa dependência com o próprio invasor, com o próprio escravizador, é o exemplo de Hebreus, né? Quando a gente vê que eles foram libertos lá do Egito, eles saíram, beleza, tal, não sei o quê, mas no meio do caminho eles desejaram voltar para a terra do Egito por sentir saudade das cebolas. Sentir saudade das cebolas que eles comiam lá em vez do maná que caía do céu. A única diferença é que as cebolas eles comiam em casa, o maná eles comiam no deserto. Olha só. O maná eles comiam no deserto. É no deserto que o Senhor fala. E é no deserto que nós realmente conhecemos quem somos. E a gente vê aqui que nesse momento, os hebreus, eles se deixaram levar. Se deixaram levar pela carne, que falou muito mais forte. Poxa, eu não quero comer maná no deserto. Eu quero comer cebola no Egito. E a gente vê que isso poderia muito bem ter acontecido com esses meninos também. Fala, eu quero comer do manjar do rei, aqui é muito melhor do que eu comer lá junto com os escravos. Então eu vou ser leal ao pecado. Eu vou ser leal àquilo que está me oferecendo o melhor. E a gente não quer sair do nosso conforto. Se todos os dias nós vivêssemos tendo consciência de que existem gigantes internos
todos os dias para a gente derrubar, a nossa vida seria muito diferente. Sabe por quê? É a gente acordar e lembrar que nós, por conta própria, nós não somos fortes. É a gente lembrar que fugir do pecado não é mágica. A gente pensa, batizei, vim para a igreja, nunca mais vou querer pecar. Nossa, é muito pelo contrário. Tanto que muitos que já batizaram aqui não estão mais aqui na igreja. Então, batizar, às vezes não é sinal de que eu já estou santa agora. Mas fugir do pecado é um esforço diário. Então, se a gente acordar sabendo que existe um gigante para derrubar todo dia, a gente começa a andar atento. A gente começa a saber, poxa, se eu passo naquela rua, tem um bar lá, então eu não vou passar naquela rua. É você, da sua cama, já saber, levantar já sabendo, eu não vou pecar nisso, eu não vou pecar nisso. Não porque a gente é forte, mas porque a gente tem que estar cheio de Deus já logo na nossa manhã. A nossa primícia, a primeira coisa que a gente tem que entregar a Deus é a nossa vida. Então é acordar de manhã já tendo consciência daquilo que te faz querer voltar a ser escravo. Já sabendo que, gente, a Bíblia fala, examinar a si mesmo. Então todos aqui têm a habilidade mágica de entrar na consciência e saber, eu erro nisso. Eu sei que se eu sinto o cheiro disso, eu já quero. Eu sei que se eu vejo tal coisa, eu já quero. Então eu não vou ver. Um exemplo é José, né? A mulher de Potifar estava lá prontinha. Ele virou e saiu correndo. Porque ele sabia que se ele ficasse lá, ele ia pecar. Então vamos fazer isso todo dia. Se a gente sabe que a gente vai errar com isso, vamos virar as costas e sair correndo. Sair correndo, quebrando tudo. E é por isso que a gente tem que estar conectado em Deus 24 horas. Para a gente esquecer a nossa carne. Esquecer. Não lembrar que existe. A gente sabe que é impossível, mas é uma tentativa diária. Senão o tempo todo a gente volta a querer comer a cebola do Egito. A gente volta a querer ser escravo. E isso me lembra a palavra que o pastor trouxe quinta-feira, lá em Efésios 6:18. Vou abrir aqui, você não precisa abrir não, que eu vou ler para vocês. 6:18. Diz assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Isso é muito interessante. Orar no Espírito. Você não precisa necessariamente abrir a boca e fechar os olhos. Mas orar no Espírito te dá a oportunidade de orar o tempo todo. Orar sem cessar. Orar o tempo todo. E isso nos aproxima e nos conecta a Deus e faz com que a gente não tenha desejo de voltar para a escravidão. É orar em espírito o tempo todo, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu lazer. Em todo momento é estar orando, é estar conectado com Deus. Isso me lembra também a palavra que o pastor Jessé trouxe domingo passado eu acho. Romanos 7:18, que eu vou ler também para vocês. Não foi essa exatamente, mas é mais ou menos essa. Ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha só, gente. Eu amo Paulo muito. Gustavo sabe. Eu gosto muito mesmo, justamente por ele assumir essa posição. A carne é fraca, a carne é fraquíssima. E olha só, o mais interessante que ele fala é que o querer o bem, até que está na carne, mas o efetuar não está. Então a gente se engana muitas vezes, a gente se deixa levar por isso, porque a gente pensa, fulano é bonzinho, mas ele não efetua o bem. Até que existe o querer, mas o efetuar só está em Cristo. Só está quando a gente está conectado em Deus. Porque a carne, ela é perversa, ela é sutil. Ela é leve, ela vem assim aos poucos. Quando a gente vê, a gente comeu da comida do rei e a gente está contaminado pela comida do rei. E a gente vê que Paulo, ele esmurrava a si mesmo, ele esmurrava a própria carne. Ele fala que ele esmurrava a própria carne para não se tornar escravo dela. Olha só, como que tudo é conectado, como que tudo faz sentido. Isso é o autocontrole, que eu falei lá atrás. É esmurrar a si mesmo, é esmurrar a própria carne. Às vezes, se precisar esmurrar, literalmente esmurra, mas não peca, não faz aquilo que te faz retroceder. Gente, isso é tão importante a gente reconhecer o nosso papel aqui e parar de exigir de Deus aquilo que não tem nada a ver com Deus. É tão importante a gente reconhecer que o autocontrole, ele faz parte da nossa busca diária, que quando a gente percebe isso, que o não está em nós, a gente começa a usar para tudo. Quer ir? Não. Vamos fazer? Não. Vamos fazer não sei o quê? Não.
É o autocontrole, é esmurrar a si mesmo. E sim, esmurrar é o quê? Dar um soco bem forte, dói. Não vai ser fácil. Não é fácil a gente negar o nosso querer. Não é fácil a gente negar aquilo que nos faz, que nos tenta, aquela tentação, aquele pecado. E eu não vou ficar aqui citando exemplos de pecado, justamente porque pecado tem nome, pecado tem endereço, e você sabe qual é o seu. Ou quais são os seus. Então eu acho até injusto a gente ficar citando uns aqui e esquecer de outros, porque quem faz os outros acaba, então não é para mim, graças a Deus. Então, Deus deu a consciência para todo mundo aqui. Tem o Espírito Santo em todo mundo aqui. Então, esse pecado que você sabe qual é, que você levanta de manhã e você vai e peca, é esse que você tem que lembrar. Quando você acordar e falar, Deus, hoje eu não vou. 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 Lembrar todos os dias disso. E agora voltando para o livro. Agora voltando então aqui para Daniel, né? Capítulo 7, a gente vê aí que o chefe dos eunucos foi lá, selecionou os jovens. E entre eles tinha Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E olha só, o chefe ele mudou os nomes, inclusive os nomes deles. Já não bastava mudar a comida, mudar a dieta deles, mudar o alfabeto, mudar a leitura, mudar os costumes. Mudou os nomes. Outra estratégia. Vocês são um dos nossos, vocês não... Nem existe Jerusalém. Jerusalém é um bando de escravo. Vocês nem têm Deus mais. Vocês nem têm um Deus para vocês adorarem. E o nome de vocês não é mais esse, é outro. Olha só para a gente ter noção, Daniel significa Deus é meu juiz. Enquanto Beltzazar, que foi o nome dado a Daniel, é um servo de Bel, que é um Deus deles. Ananias é o Senhor é bondoso. Sadraque significa inspirado pelo Deus Sol. Misael significa quem é o que Deus é, enquanto Mesaque é quem é o que o Deus Lua é. Azarias é o Senhor ajuda, enquanto Abdinego é servo de Nebo. Olha só, mudou tudo, mudou inclusive o nome. O nome é aquilo que nos identifica. Você é identificado por um nome pagão, ou seja, você é um dos nossos. Você serve aos nossos deuses. Tudo isso era para ajudar eles a esquecer sua fidelidade em Deus. E aí, a partir do 8, a gente consegue perceber que Daniel, ele assentou no seu coração isso, de não se contaminar. Então, a fé dele, apesar de terem mudado os nomes, apesar de terem mudado a dieta, apesar de terem mudado a cultura, inclusive os deuses, de forma exterior, isso não abalou a fé de Daniel. Por dentro, ele se manteve intacto. Ele se manteve intacto, tanto que ele não se deixou contaminar pelo manjar do rei. E nem como nenhuma dessas estratégias que a gente falou de sedução, eles não se deixaram seduzir. E aí a gente vê que no 9, Deus ele já dá a graça. Que no 9, Deus ele dá graça a Daniel diante do chefe dos eunucos. Olha só que lindo. A partir da fé de Daniel, Deus deu a graça. A partir da fé de Daniel, ele recebeu a bênção de Deus em toda a sua vida. Para fazer esse estudo aqui, eu li Daniel inteiro. Eu não vou falar de tudo porque não dá tempo. Mas, leiam, gente, leiam esse livro, é incrível. A gente consegue perceber como a vida inteira dele foi firmada em Deus, foi firmada no querer de Deus, apesar dele ter passado 70 anos na Babilônia. Então, a gente leu isso aqui tudo já. Daniel, ele falou, por favor, não deixe a gente ter que comer isso, não sei o quê, papapá. E lá, a gente vê que nessa conversa inteira, é eles provando que Deus, ele realmente estava ali naquilo, que Deus realmente ia dar a bênção para eles. E a gente vê lá, no 19, que Deus, ele já mostra o cuidado diante do rei. O cuidado que ele tem com o seu povo diante do rei. A gente vê durante isso aqui tudo, o autocontrole desses meninos. A gente vê nisso aqui tudo, a fé que eles tiveram. E eu estou enfatizando muito isso do autocontrole, porque é uma coisa que a gente precisa refletir nisso, gente. Precisamos parar de culpar a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Precisamos passar a perceber a nossa posição, a nossa responsabilidade nisso. E aí a gente vê o autocontrole deles, 10 dias só comendo vegetal e água, vegetal e água, vegetal e água. E ainda assim eles saíram mais fortes. Mas e quem de nós aqui, muitas vezes por um segundo muda o plano de Deus na nossa vida? Por um segundo. E a gente vê aqui que no 20, no 21, ele já fala
que depois que eles foram apresentados ao rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fazia perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Eles nem nasceram lá e ainda eram mais inteligentes, mais astutos, tinham mais conhecimento daquilo do que os próprios magos, do que os próprios astrólogos que já eram do reino. Olha só se não é providência de Deus. E lá no início a gente vê, Deus entregou a Jerusalém, mas a partir daqui a gente vê, não, é a Babilônia que está sendo entregue a Deus. A partir daí a gente vê como que Deus ele é incrível em tudo que faz. Quantas vezes o deserto que a gente passa, quantas vezes a Babilônia que a gente vive, é a nossa forma de aproximar de Deus. É a nossa forma de aproximar aos que estão ao nosso redor também de Deus. E a gente vê aqui que é Deus quem nos capacita. Muitas vezes a gente busca conhecimento por conta própria, a gente busca, não é errado a gente buscar, tanto que eles foram selecionados justamente por já serem assim, já buscarem, já aprenderem, já ser pessoas assim, que tinham conhecimento, mas a gente vê que Deus dá muito mais àquele que o serve. Deus ele dá muito mais. Não que a gente tenha que servir a Deus por isso não, mas aqui nesse caso a gente viu que Daniel serviu por questão de obediência. Obediência a Deus. E aí no 21 fala, Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Até o 1º ano do rei Ciro, ou seja, do momento em que Jerusalém foi sitiada, até o 1º ano do rei Ciro foram quantos anos? 70 anos. 70 anos na Babilônia. Não foi 5 minutos numa festa. Foram 70 anos na Babilônia. Então leiam realmente esse livro, ele é incrível. Foram 70 anos com o inimigo, com aqueles que queriam mudar a mente deles e queriam mudar o coração deles, oferecendo tudo o que havia de melhor. 70 anos, gente, é uma vida. Nossa, muito. Se você se coloca no lugar de Daniel, você pensa, cheguei, era jovem e eu já tenho 70 anos e estou aqui até hoje, né? E ele... 70 anos servindo a Deus, 70 anos obedecendo a Deus, 70 anos firme. E nós, por um segundo a gente consegue mudar isso tudo quando a gente se entrega ao pecado. Por um segundo que a gente diz sim àquilo que nos torna escravos outra vez, a gente retrocede e a gente muda um plano que Deus tinha. Por um segundo um gatilho é puxado, por um segundo uma pessoa morre por alguma doença, ou seja lá o que for. Então, que a gente não venha ser dessa forma, deixar que a nossa vida ela mude em um segundo. Se a gente tem o controle, o autocontrole de poder dizer não, vamos viver 70 anos na Babilônia, mas 70 anos servindo. 70 anos servindo a Deus. E agora para encerrar, amém, né? A gente vê que nesses 70 anos, meu Deus do céu, todas as vezes que Daniel foi chamado para fazer algum serviço diante do rei, todas, eles reconheceram a soberania de Deus. O Deus que eles tinham lá antes humilhado, o Deus que eles tinham falado, eu tirei a presença do seu Deusinho. Mas todas as vezes que Daniel foi chamado, eles exaltaram a Deus. Um exemplo aqui é quando a gente vê que Nabucodonosor ele teve aqueles sonhos perturbadores. É incrível, né? O primeiro sonho que ele teve, Daniel, olha só o que ele vê, só a título de curiosidade. Nabucodonosor, ele teve um sonho perturbador, chegou os sábios e eles falaram, Senhor, conte o seu sonho para a gente revelar e tal, não sei o quê. Ele falou assim, não, eu não lembro qual que é o sonho não, eu quero que vocês me falem qual foi o sonho e qual é a interpretação. É muita loucura. E aí, olha só, Daniel, ele teve revelação de Deus, porque Deus, ele deu a ele toda a sabedoria em visão e sonhos. Então Daniel chegou, falou qual foi o sonho que o rei teve e a sua interpretação. E aí, no outro sonho que ele teve lá, ele viu aquela árvore grande, não sei o quê. E nessa árvore representava que o reino dele ia ser destruído e tal. Mesmo que Daniel estava falando ali coisas ruins para o rei, seu reino vai ser destruído. A gente vê que Daniel, ele teve graça diante do rei. E que o rei, mesmo apesar dele, realmente o reino dele foi destruído. Ele virou um animal do campo, cresceu penas, unhas, garras. Ele virou um animal do campo, ele comia como um gado. Houve essa transformação na consciência dele que ele deixou de ser humano
quando ele retornou à consciência dele, ele se converteu. Olha isso, ele se converteu. E quando eu lembro que quando eu estava pensando nisso, eu lembrei muitos jovens aqui que têm os pais que não são cristãos. Eu não me sinto no meu lugar de fala justamente por ter crescido em berço cristão. Mas eu vejo a luta de muitos aqui que são jovens e que têm os pais e a família, os cuidadores que não são cristãos. Gente, Nabucodonosor, ele teve que virar um animal do campo para se converter. E por meio da vida do seu servo, por meio da vida de Daniel. Então, se você passa por essa situação, não desista. Continua. Mas antes de mais nada, busque a Deus. Porque a gente vê aqui que tudo que Daniel conquistou, tudo que ele era, mesmo que ele sendo escravo, ele foi colocado como governador de toda a Babilônia, justamente pelo que Deus havia colocado dentro dele. Então não desista. Busque a Deus em primeiro lugar, porque Deus ele vai prover. Deus ele vai colocar dentro de você aquilo, todas as revelações, tudo. Deus ele vai entregar àqueles que o servem verdadeiramente. Então a gente vê aqui que um outro exemplo, o rei Dário, que foi um rei que amou a Daniel de forma muito intensa. Foi o rei que o jogou na cova dos leões, mas ele o jogou com peso no coração. Ele não queria ter jogado. E no fim, ele jogou Daniel lá com aquele peso todo e não sei o quê. E aconteceu aquele milagre, né? Ele saiu de dentro da cova dos leões inteiro. Deus lá havia abençoado, dado graça para ele. E aí a gente vê que o rei Dário, ele declarou publicamente o poder de Deus. Eu até marquei aqui para a gente ler, porque é muito lindo. Lá em Daniel 6, capítulo 6, do verso 26 e 27. O rei Dário, ele declara o nome do nosso Deus. Um rei que era de uma cultura, de outra cultura, ele já não era babilônico, porque durante essa história toda trocou de rei várias vezes. Ele não era babilônico e ele ainda diz assim: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo, Ele é para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Gente, é um rei pagão declarando diante de todo mundo: adorem e temam a esse Deus, porque Ele é um Deus poderoso. Então, a nossa vida, ela está sendo usada dessa forma. Para você ter uma noção, estudiosos aí dizem que Daniel tinha em torno de 90 anos quando ele foi jogado na cova. 90 anos quando ele foi jogado nessa cova. Ou seja, desde a juventude até a velhice dele, ele era fiel. Até a velhice dele, ele foi fiel. E a gente vê que foi na base da oração. A gente vê o tempo inteiro que foi na base da comunhão com Cristo. E a gente vê aqui que o reinado passou de Nabucodonosor para o seu filho Belsazar. Depois ele morreu e veio o rei Dário. Depois veio o rei Ciro. E em todos esses reinos, Daniel, ele se destacou. Todos são reinos passageiros, mas o reino de Deus, ele é eterno. O reino do nosso Deus é um reino que nunca, nunca, nunca vai passar. E é esse Deus que nós servimos. E é esse Deus que Daniel servia com toda intensidade. E agora, por último, mesmo, de verdade, uma dica, é mais como uma dica mesmo, não sei, que eu quero falar aos jovens, às pessoas, todo mundo que está aqui. Eu baseei muito disso numa pregação que eu assisti que chama O Jovem Cristão no Campus da Babilônia. Olha que título legal. O Jovem Cristão no Campus da Babilônia. A gente vê aqui que então, essa graduação de Daniel, ela durou 70 anos, né? Então, se você tem medo muitas vezes de entrar numa faculdade, ou então de se especializar em algo, ou trabalhar em algo, ou fazer qualquer outra coisa aí fora que seja necessária, justamente por achar que vai ser como uma Babilônia, saiba que sim, vai ser como uma Babilônia. Não vai ser diferente. Mas a gente consegue ver que Daniel, durante o campus dele, ele só trouxe bênção. Ele só foi bênção o tempo inteiro. No meio dos inimigos, ele se destacou.
Ou seja, naquele meio que é um meio profano, um meio corrupto, Deus deu a graça para eles, e a partir disso, Deus teve o seu nome exaltado. Então, se a gente tem medo, nesse exemplo que eu falei mesmo, de entrar numa faculdade, que eu já ouvi muitas pessoas aqui falando que tem medo de entrar, por medo dessa corrupção que tem lá dentro. Vai ser uma Babilônia, mas a gente tem que ser como um Daniel. A gente tem que ser como um Daniel. E a gente vê que Deus, ele exaltou a Daniel, ele o destacou. E com isso conquistou amizades, conquistou o coração do rei. E principalmente, converteu, a partir disso, vidas foram convertidas a Deus. E a gente vê que isso é para tudo na nossa vida. Não só para faculdade, emprego, mas para tudo. Tudo que a gente for fazer nessa terra. A gente mora aqui nessa terra, então, de uma forma ou de outra, a gente vai conviver com pessoas diferentes de nós, do meio cristão. A gente precisa, sim, enfrentar essa Babilônia. Então, onde eu e você estivermos, que a gente venha realmente fazer a diferença. Que a gente venha sair debaixo da asa da galinha. Que a gente venha sair, mas ser sempre fiéis a Deus. Sair de dentro do templo, mas ser igreja em todo lugar. Pode colocar sobre os seus pés.